Projeto de Lei Complementar 231/2017, iniciativa prefeito. Dispõe sobre o imposto de transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos, ITBI e da outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.628, em 26 de outubro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.660, 14 de dezembro de 2017. Regime de urgência, votação global e nominal. Aprovação maioria simples. Aliás, aprovação maioria absoluta. Redação para segundo turno. Bom dia, vereadores. Está em discussão o projeto que acaba de ser lido em segundo turno. Não havendo discussão, passaremos à votação. Também não há encaminhamentos. Vereadores, registrem seus votos. Nossa orientação ao voto negativo, senhor presidente. Orientação ao voto mais. Deu pane no treco aqui. Só um minutinho, vereadores. Eu vou pedir para abrir novamente o painel. Peço para a equipe do som abrir novamente o painel, que alguns vereadores não estão conseguindo registrar. Só um minuto, vereadores. Você é da oposição. Preço da oposição. Ah, saiu. Só um minutinho. Não, só um minutinho, vereadores. Pode zerar o painel e a gente faz a nova votação, por gentileza. Zera tudo e começa de novo, tá? Zerar o sistema de voto. Ok, vereador. Só um minutinho, vereadores. Um minutinho. Zera o painel e a gente reabre o painel de votação. Ainda não, ainda não é esse. Pode zerar o painel. Vereador Mauro. Final de ano até o painel ficou louco. Será reiniciado. Peço um minuto dos senhores vereadores. Até o sistema reabrir, nós faremos votação nominal. Os vereadores terão que declarar voto ao microfone. Vereador Bruno Pessutti fará a chamada. Mais uma. Agora deu, porque agora o meu... Foi? Tenta votar de volta. Tente agora, vereadores. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que agora, ok. Ok, vereadores? Vereadores, encerrada a votação. (22 vereadores votaram com a expressão sim, 9 vereadores voto contrário, portanto, o projeto aprovado em segundo turno. O próximo projeto da vereador Felipe Braga fará a justificativa de voto. 5 minutos, vereador. Infelizmente, por algum motivo, não foi votado e nem foi, que poderia ter sido arrumado a emenda assinada por Vossas Excelências. Tinha uma emenda que tinha um erro da correção do IPCA, simples demais de corrigir, que o vereador Hélio Virbinski tinha conduzido, em paralelo à emenda que nós tínhamos feito, que tratava da faixa de renda de 150 mil, de imóvel, a faixa de valor de imóvel de 150 mil a 350 mil. Essa Câmara teve a oportunidade de manter essa faixa 2,4%.
mas, apesar de terem assinado uma emenda, foi retirada a emenda e não foi apresentado nenhum substitutivo àquela emenda que poderia facilmente ser aprovado. São 3% de aumento por uma faixa de renda que atinge a Minha Casa Minha Vida. Desculpe, 0,3. 0,3, bem corrigido. De 2,4 para 2,7. Mas que traz uma diferença grande para essas pessoas que vão pagar o ITBI nessa faixa, que era importante ter mantido o 2,4. Infelizmente, isso foi aumentado, então essa faixa não vai ser mais de 12%. privilegiada. Dá um pouco mais de 12% de aumento do ITBI, que os senhores vereadores estão, dessa forma, aprovando para essa faixa de renda, essa faixa de imóvel de 150 a 350 mil. Infelizmente, vocês assinaram, estavam favoráveis, mas, pelo visto, o prefeito Rafael Greca não quer saber, ele quer saber de aumento mesmo, e esse aumento vai recair sobre a faixa do Minha Casa Minha Vida. Vossas Excelências estão aprovando isso. Obrigado. Continua Justificar, senhor. em justificativa de voto, vereadora Noêmia Rocha. 5 minutos. Muito obrigada, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Aí a gente vê a gestão moderna desse executivo. Ele faz um aumento de quase 12%, como disse o vereador Cacá, para Minha Casa Minha Vida, para baixa renda, e ainda faz à vista. Olha a incoerência desse prefeito. A dívida dele, ele pediu parcelamento 36 vezes. Interessante. E a dívida da população, ele quer que pague à vista. Nós apresentamos uma emenda de parcelamento em 10 vezes, foi derrubada nessa casa. Para pessoas de baixa renda, para pessoas que têm que pagar o ITBI, com esse aumento significativo. E aí, isso é abuso de poder, na minha leitura desse prefeito. Ele está abusando do poder que ele tem. Porque ele parcela uma dívida que a prefeitura tem de 53 milhões ao ICS, sem juros, em 36 parcelas, sem nenhum impacto financeiro, dizendo eu preciso. E aí, para a população, ele faz pagar à vista o imposto caro e que toca no bolso, sim, de baixa renda, com aumento grande do ITBI. E aí, o que a gente vê aqui? Um prefeito incoerente. E aí os vereadores votam com esse prefeito incoerente. De aumento significativo de quase 12%, de aumento em ITBI, sem direito a parcelamento. Todos os outros executivos, todos os outros prefeitos, dava essa opção para fazer em 10 vezes. Ele vai lá e tira. No mesmo dia que ele parcela a dívida dele. Isso é abuso de poder. E os vereadores estão entrando nessa rota. Quanto mais poder, ele tirou a autonomia, por exemplo, já tirou a autonomia do Conselho Administrativo, que agora tem um poder consultivo, não tem mais o poder de decisão. E isso é trazer o poder para si mesmo. E os vereadores estão indo. Abuso de poder. Como é que nós temos um prefeito que traz no mesmo dia uma incoerência dessa? Taxa, aumenta significativamente o imposto de transferência de bens imóveis, aumenta significativamente, com um aumento importante, não dispensa nenhum critério para baixa renda ou para Minha Casa Minha Vida, e diz, você tem que pagar à vista. Mas ele parcela a dívida dele. E os vereadores vão assinando, vão aprovando. Isso é incoerência, isso é abuso de poder. Até onde esse senhor prefeito vai chegar com esse abuso de poder? Ele está percebendo que o que ele mandar para essa casa, passa.
E aí, caros vereadores, é importante uma reflexão. Nós apresentamos, ele retirou as 10 parcelas, no momento de crise financeira, no momento que as pessoas estão desempregadas, no momento que as pessoas precisam ter a garantia do seu imóvel registrado, não vai fazer mais, vai botar de gaveta, vai manter na gaveta. E aí, esse projeto fomenta o contrato de gaveta. E aí? Aí que não vai ter mesmo arrecadação. Porque quando você faz um contrato de gaveta, automaticamente você não paga o ITBI. Olha a leitura da gestão moderna desse prefeito. De vez ele facilitar, de vez ele ponderar, de vez ele manter as 10 parcelas para quem precisa, e a maioria usava essas 10 parcelas, porque ninguém aguenta pagar à vista um imposto tão caro desse. Mas ele parcela dele. Claro, isso na minha leitura, volto a afirmar, esse prefeito está abusando do poder que ele tem e está agregando para ele. O caso do Jari, o decreto dele tem mais força do que a lei que nós aprovamos aqui. O decreto dele vai dizer assim, eu faço isso, eu faço aquilo, faço aquilo outro, em relação aos componentes do Jari, como vai pagar, como vai deixar de pagar. E isso é trazer o poder para si. E essa casa está contribuindo para que isso seja realidade. Fiz a emenda, infelizmente não passou. A população que vai sofrer, a população que vai fazer lá o seu contratinho de gaveta. E aí, esse valor de 150, 300. E aí a gente percebe que essa gestão está trabalhando com o emocional das pessoas. Quando ele tem um imóvel, ele se sacrifica para fazer a transferência, porque é tudo que ele tem. E aí o prefeito ainda faz à vista e manda para essa casa o parcelamento de 30 segundos, vereadora. De uma dívida que ele tem com o ICS, que deveria sim pagar à vista. Aí para ele tem que parcelar, mas para a população pague à vista. Isso é incoerência desse senhor prefeito, e eu entendo que é um abuso de poder e com um aval dessa casa. Muito obrigada. Vereador Bruno Pessutti para a justificativa, vereador Sabino antes, justificativa, vereador Sabino Piccolo, na sequência, vereador Bruno. Senhor presidente, senhores vereadores, é bem rapidinho, só para explicar o que é parcelamento. Bem, parcelar o ITBI, você só consegue a declaração da quitação após você ter pago as 10 parcelas ou 12 parcelas. Antes dessa declaração, você não consegue fazer o registro. Isso aí é uma lei federal, não é, minha Rocha? Que é a mesma coisa, que você pegar, bem, eu preciso do registro para alguma coisa desse imóvel. Para mim fazer o registro, eu tenho que ter a declaração da quitação. Então é melhor você fazer uma poupança em 10 vezes, chega lá e quita, e tem a declaração de quitação. Senão, vai ficar consignado na escritura que você só pode fazer o registro após o pagamento da última parcela. Então não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem nenhuma. É só fazer uma poupança em 10 vezes, chega lá e quita na hora. Só isso. Vereador Bruno Pessutti para a declaração de voto. Muito obrigado, senhor presidente. Por favor, o tempo ali. Quando nós viemos justificar agora o debate a respeito do projeto, nós estivemos acompanhando... Eu peço silêncio para ouvir o orador que está na tribuna, vereadores. Por gentileza, só peço silêncio. Vereador Bruno, com a palavra. Quando nós votamos favorável ao projeto, apesar de ter esse aumento da alíquota de 2,4 para 2,7, na verdade não houve exatamente isso que aconteceu. O que foi aprovado na Lei Complementar 91, salvo engano, em 2015, vereadora Noêmia Rocha, por favor, preste atenção que Vossa Excelência precisa ser respondida. Nós apresentamos uma emenda, mas ela estava com erro e foi retirada, até pedido do vereador Felipe Braga Cortes. Agora precisa ficar claro que em 2014, quando foi aprovada a Lei 2091, havia uma alíquota de 2,7 e que essa alíquota ela só valeria para imóveis que fossem pagos, financiados acima de 60 vezes. O que era uma incoerência, vereador Sabino, com quem comprava imóvel à vista.
Quem compra imóvel à vista sempre pagou 2,7% desde o ano de 2015. Então, só havia o desconto na alíquota para quem comprava financiado. Isso foi nos esclarecido que era uma incoerência e que, para aumentar o 2,4% para 2,7%, era necessário, visto que, aí sim, vereadora Noêmia, aumentou-se muito os imóveis que são isentos, principalmente os imóveis de baixa renda, porque de 150 até 300 mil, beleza, é uma baixa renda, mas aqui houve um aumento muito grande, de 840 guias, por exemplo, que eram até 70 mil reais, passarão agora a ser 2.221 guias, um aumento de 164% nos imóveis. Vereadora, Vossa Excelência não pode ter a parte. Até 2.221 imóveis que terão o desconto ou a isenção do imposto, um aumento de 164% para baixa renda. Baixa renda é de 0 a 100 mil reais. Vossa Excelência poderia acompanhar isso, mas pena que sai do plenário nesse momento. Da mesma forma, como de 100 a 150 mil reais, haverá um incremento de cerca de pelo menos 1.000 imóveis por ano que terão esse desconto de 0,5%. Então, para esse desconto que foi concedido para a baixa renda, que é, sim, pessoas que têm condições de comprar imóvel, mas até 150 mil reais, haverá um aumento do desconto, eles pagarão menos imposto que estavam pagando antes, em detrimento das pessoas que têm mais condições de comprar o imóvel. O duro é assinar a emenda e tirar. Vereador, quando Vossa Excelência subiu aqui, ninguém interrompeu Vossa Excelência, então, por favor, tenha respeito. Então, quando nós estamos votando aqui, nós gostaríamos, por exemplo, vereador Goura, foi debatido uma sugestão de Vossa Excelência de que impostos, que imóveis acima de 1 milhão, 2 milhões de reais tivessem uma alíquota de 3%. Isso foi debatido, foi levado em consideração, porém os argumentos técnicos da Secretaria de Finanças é de que não poderia haver escalonamento da alíquota, o que seria muito vantajoso para toda a cidade, porque nós poderíamos ter sim uma tributação mais justa. Mas aqui fica o registro de que esse aumento que foi colocado no imposto, na verdade, não é um aumento, ele já existia, essa mesma alíquota desde 2015, e volto a dizer, só era aplicado o desconto para quem financiava o imóvel. Mais uma vez, repito, quem comprava o imóvel à vista sempre pagou 2,7%, e isso é uma verdade, isso não pode ser mentido, e acho que isso acabou sendo omitido pelos debates que foram aqui colocados. A alíquota, desde 2015, já é 2,7%. Apenas foi retirado o desconto para quem financiava em acima de 60 prestações. E agora, quanto ao parcelamento, realmente, o parcelamento ele seria muito bom se existisse, mas a Prefeitura alega que, durante muitos anos, as pessoas pagam as primeiras parcelas e acabam esquecendo. Para isso, o vereador Felipe Braga Cortes, que atentamente nos acompanha, nós já sugerimos à Prefeitura que utilize sistemas eletrônicos de cobrança, como o lançamento das guias em cartão de crédito, por exemplo, fazendo com que o pagamento seja feito de maneira muito mais simplificada, não só do ITBI, mas também do IPTU, onde as pessoas poderão ter mensalmente o lançamento dessas alíquotas, fazendo com que as pessoas não percam a oportunidade de recolher os seus impostos. Muito obrigado. Senhor presidente, para justificar vereadora. Para justificar voto, por favor. Na sequência, vereador, professora Josete, justificativa de voto. Na sequência, vereador Ezequias. Bom dia a todos e todas. Eu só gostaria de registrar o seguinte. Há alguns argumentos que, na verdade, são justificativas que se coloca para justificar o que é injustificável. Então, dizer que havia um erro na emenda e por isso a emenda foi retirada, isso é um absurdo. Até porque, eu acho que todo mundo acompanha aqui, e se houvesse vontade política mesmo de aprovar essa emenda, que era, na verdade, a busca de garantir algum grau de um direito para aquela população que tem uma renda mais baixa e que estaria dentro da faixa do Minha Casa Minha Vida, essa casa aqui teria 1/3 de assinaturas, com certeza, para apresentar em segundo turno. Então, se essa era uma vontade política, de fato,
essa casa hoje poderia estar votando uma emenda assinada por 1/3 dos vereadores. E certamente a oposição votaria junto, porque nós, inclusive, apresentamos uma emenda bem semelhante, né, mas eu acho que era mais completa do que a apresentada pela base de apoio. Então, eu acho que só para deixar isso muito bem registrado. Quando se quer, de fato, aqui as coisas acontecem. Então, se havia preocupação em realmente aprovar esta emenda, certamente teria 1/3 dos vereadores assinando e certamente hoje nós estaríamos debatendo a emenda aqui em segundo turno. Só para registrar. Próximo vereador Ezequias Barros, com a palavra. 5 minutos. Bom dia, vereadores, vereadoras. Bom dia, presidente. Eu venho justificar meu voto e também dá a impressão, às vezes, que nós estamos votando as coisas sem saber o que eu estou votando, sim, sabendo que estou votando. Falam de justificar o injustificável. Injustificável é o que o governo passado fez nessa cidade, não fazendo nada, deixando essa cidade como ela estava, vereador Rogério Campos. Né? Essa cidade que estava abandonada, deixada, jogada ao léu, e nós estamos dentro de uma cidade trabalhando, vereador Sabino Pico. Sai por todos os lados da cidade, a gente vê a cidade com obras, acontecendo algumas coisas importantes na nossa cidade. E, claro, há uma necessidade, como disse muito bem o vereador Bruno Pessutti, que é um ajuste daquilo que já vinha acontecendo. Eu entendo isso. Quando se fala de aumento de 12%, é na alíquota e não no valor total cobrado. Então, alguém que pagava R$ 2.400, vamos pensar num imóvel de 100 mil, né, que pagasse 2.400, não vai pagar a mais porque é acima de 150 mil. Mas, para você ter uma ideia, iria pagar R$ 2.700. Então, não se dá 12%, é uma inverdade. E isso, vereadora Maria Manfron, eu venho aqui para nos defender. Porque não estão falando uma coisa que é irregular, vereador Zezinho do Sabará, que não é verdade. Então, nós estamos... os imóveis, por exemplo, a partir de R$ 150 mil, a pessoa paga R$ 450 a mais de ITBI. E não 12%. 12% no imóvel de 150 mil seriam 17.500. 17.500, se eu estiver errado, R$ 17.500. Um pouquinho mais, mas é isso aí, em torno de R$ 17.500. Então, é uma inverdade. Então, o aumento para essa pessoa é de R$ 450 no que ela iria pagar. Então, a verdade seja dita, porque senão dá a impressão que nós estamos aqui de qualquer maneira, votando um aumento inescrupuloso, né? E, na verdade, estamos ajustando, vereador Osias Moraes, o que tem que ser ajustado. Eu acho que a cidade precisa andar, a cidade precisa crescer, e eu creio que quando também o trabalhador sai para a cidade e vê acontecendo as obras, como vão acontecer a partir de agora, as que já estão acontecendo, disse agora há pouco o vereador Tico Kuzma aqui a respeito da obra na linha verde, que estava abandonada, 12 anos ali que eu passo por aquele lugar, só que eu me lembro, 12, 15 anos ou mais, o vereador Mestre Pop sabe do que era aquilo ali. E nós estamos vendo com recurso do município a coisa acontecendo. Aí ficamos aqui, vamos pensar, 2015, eu estava aqui como assessor. A situação aprovou, assim como nós estamos aprovando, vereador Sabino Piccolo, como nós estamos aprovando. Era no tratoraço. Nós estamos debatendo, estamos conversando, e aqui nem conversa teve em 2015, foi na marra mesmo. Então, nós estamos debatendo, conversando, ouvindo a oposição. Então venho justificar o meu voto, não só a respeito do ITBI, mas dos votos que estamos fazendo, porque entendemos que a cidade precisa crescer, a cidade precisa melhorar e precisa resgatar aqueles recursos que estavam perdidos, né, para poder a cidade voltar a crescer. Muito obrigado a todos. Aproveitar aqui para desejar um Feliz Natal e um ano abençoado a todos vocês, se eu não tiver a oportunidade de desejar a vocês. Muito obrigado.
Encerrada a justificativa de voto, próximo projeto em pauta é o número 2, iniciativa prefeito. Vereadora professora Josete fará a discussão. Só um minutinho, vereadora. Só faremos a leitura antes do projeto. Projeto de lei ordinária número 5, 367, 2017, iniciativa prefeito. Altera e acrescenta dispositivos na Lei 9.626, de 8 de julho de 1999, e revoga a Lei 8.786, de 15 de dezembro de 1995. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.642, em 20 de novembro de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.660, em 14 de dezembro de 2017. Regime de urgência, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, redação para segundo turno. Redação para segundo turno, em discussão. Vereadora professora Josete, na sequência, vereador Cacá? Não, vereadora professora Josete, 15 minutos. Senhor presidente e demais presentes. Ontem fizemos uma discussão exaustiva, inclusive, acerca desse projeto. Infelizmente, foi aprovado pela maioria dessa casa, mas acho importante que nós, mesmo em segundo turno e na perspectiva de que ele seja aprovado, porque acredito que a base de apoio não vai mudar de ideia hoje, né? Nós entendemos que esse projeto é um absurdo. Um projeto que seguiu a mesma lógica de outros projetos apresentados nessa casa no primeiro semestre, que partiu unicamente de uma postura autoritária do prefeito Rafael Greca, que não debateu com os segmentos interessados. Então, a alteração da Lei 9626 e a revogação da Lei 8786 representam mais um ataque aos direitos dos servidores públicos de Curitiba. Não temos nenhuma justificativa para que um projeto como esse venha para essa casa em regime de urgência. E nenhuma justificativa também para que essa discussão não tenha sido pautada dentro do Conselho de Administração do ICS. Isso é totalmente irregular, é totalmente ilegal. E, mais uma vez, estamos aqui alertando as colegas vereadoras e os colegas vereadores. O que a gente apontou lá atrás na discussão em relação ao IPMC, quando se estabeleceu que, entre aspas, haveria um repasse indevido do Executivo para o IPMC e que, por isso, se acumulavam cerca de 600 milhões que deveriam ser devolvidos pelo IPMC aos cofres do município de Curitiba, nós já apontávamos vários questionamentos e a ilegalidade desse procedimento. Hoje, o Ministério da Fazenda, que, infelizmente, né, por ações desse governo golpista em nível federal também, é ele o responsável pelo acompanhamento da questão previdenciária, principalmente no que diz respeito aos servidores. O próprio Ministério da Fazenda aponta uma série de irregularidades, dizendo que esses recursos não poderiam ser, na verdade, devolvidos ou compensados, que é o que está sendo
feito, o município tem deixado de repassar recursos ao IPMC respaldados por essa lei aprovada, por esta casa. Então, mais uma vez, nós estamos fazendo um alerta. Esse projeto é totalmente ilegal, é totalmente irregular e, acima de tudo, é desumano. Vou repetir o que eu já falei aqui em outros momentos. Nós estamos aqui retirando mais uma vez direitos dos servidores do município de Curitiba. Aumento de alíquota, várias questões que eram garantidas até então na lei são repassadas a partir da aprovação desse projeto para regulamentos onde os servidores e servidoras do município de Curitiba pouco podem intervir. Num conselho que não é paritário, onde os servidores são minoritários nesse conselho. E, para completar, a revogação da Lei 8786. Uma lei que foi aprovada por essa casa em 95, inclusive na gestão do senhor Rafael Greca, na sua primeira gestão na década de 90, e que hoje simplesmente revoga a lei. Por algumas pressões, né, foi apresentada uma emenda que garantiu, veja que avanço, que garantiu para aqueles servidores que já estão fazendo o tratamento. Mas também era demais, né, dizer que a partir da aprovação dessa lei, quem estava em tratamento também não teria mais o direito, né, ao medicamento, o direito a todo o acompanhamento para aqueles que são portadores de uma doença grave, que é o que determina a Lei 8786. E reafirmo mais uma vez o que eu já disse em outros momentos. Nós não vemos o mesmo empenho do Executivo na cobrança de grandes devedores, na revisão de contratos. E aí é um tanto quanto estranho quando, a partir do encerramento do contrato com o ICI, se abre um procedimento que essa é uma das grandes críticas que nós fazemos às OS, o controle social é mínimo, então não existe processo licitatório, mas se abriu um procedimento para que empresas pudessem, aquelas interessadas, estar concorrendo a um edital em relação à prestação de serviços na área de tecnologia da informação. E vejam, o único interessado foi o ICI, numa conta que não é pequena, que é em torno de 120 milhões ao ano. Só o ICI ficou interessado. Eu acho que é no mínimo estranho isso. Então, em relação a isso, nós não vemos nenhuma ação efetiva do Executivo. Assim como se aprovou uma lei de responsabilidade fiscal, entre aspas, municipal, que era importante para o ajuste fiscal, e não vemos o Executivo seguir essa lei na maioria dos projetos que ele tem apresentado a essa casa. Não existe estudo de impacto detalhado, não existem justificativas por parte do Executivo. Então, nos parece que essa lei de responsabilidade fiscal só existe para retirar direitos dos servidores. Então, ela serve para congelar plano de carreira, ela serve para não garantir o reajuste inflacionário da database. E, mais uma vez, na mesma toada, nós temos um projeto de lei que retira direitos dos servidores públicos de Curitiba.
Eu espero que ninguém fique surpreso, quem sabe no início do ano que vem, com uma medida, por exemplo, da Agência Nacional de Saúde ou com alguma ação que venha a ser impetrada pelo Ministério Público, porque essas alterações não passaram pela avaliação e pela deliberação do Conselho de Administração do ICS. Nós vamos votar contrariamente no segundo turno. Sabemos que a orientação, né, do Executivo é que se aprove esse projeto, com todos os problemas e ilegalidades que ele possui. Mas estamos aqui cumprindo com a nossa parte. Porque nós, vereadores e vereadoras, temos o papel de legislar. Quando um projeto de iniciativa do Executivo vem a essa casa, nós temos obrigação de estudar, de nos aprofundar e de apontar os problemas que possam existir em relação a um projeto que venha por parte do Executivo também. Independente de ser base de apoio, isso não tem nada a ver com ser base de apoio ou ser oposição. Isso é papel de todo vereador, de toda vereadora dessa casa. Essa casa será responsável, sim, pela aprovação de um projeto que tem diversos vícios, que tem diversas irregularidades. E por isso, né, nós fazemos questão de, mesmo em segundo turno, mesmo sabendo que somos voto vencido, fazer o registro. Então, alertados e alertadas, todos e todas foram. Nós não temos aqui nenhuma justificativa para, na sequência, algum vereador ou vereadora dizer que não sabia o que estava votando nessa casa. E reforço, além de ser ilegal, é desumano o que está sendo aprovado aqui. É desumano. Continua em discussão. Continua em discussão. Discutir, senhor Encerrar. presidente. Vereador Goura, discussão. Fique à vontade, vereador. Boa tarde, bom dia, senhor presidente. Obrigado. Na verdade, só um apelo novamente. Eu entendo que na nossa pressa do regime de urgência, nós temos atropelado alguns ritos, alguns cuidados, e que outras instâncias públicas, desde o Ministério Público, ao Ministério da Fazenda, Tribunal de Contas, apontaram os equívocos que esta Casa de Leis julgou procedentes e acatou, aceitou, votou como lei, muito devido ao regime de urgência. Então, eu faço esse apelo que a gente possa não aprovar em segundo turno esse projeto. Ontem, conversando aqui com próprios servidores da casa, que estavam falando, agora não vou poder mais adoecer, agora não vou mais poder ficar doente e contar com o auxílio, com o apoio. Então, eu pedi encarecidamente ao líder do prefeito que já houve uma vitória por base do prefeito, do executivo, da base, com a aprovação de todos os projetos tributários, e que o projeto em questão do ICS fosse deixado para uma maior discussão junto com os servidores, os maiores interessados, né, nesse projeto, junto com o Conselho de Saúde, junto com a Comissão de Saúde. Infelizmente, não fica aqui, mas fica aqui o apelo para que a gente possa
votar com consciência e, quem sabe, não aprovar esse projeto em segundo turno. Muito obrigado. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação, vereadores, registrem seus votos. Orientação, voto mais. A orientação é o voto negativo. Encerrada a votação. Justificar o voto, senhor presidente. 22 votos favoráveis, 9 votos contrários. Está aprovado o projeto. Vereadora Noêmia, com a palavra. Bom dia, vereadores, bom dia, vereadoras. Eu vim justificar, mas mais no sentido de lamentar, mais uma vez essa casa votou um projeto com tamanha complexidade, sem mais nem menos, em regime de urgência, sem nenhuma avaliação profunda, sem nenhum impacto, diminuindo o salário dos servidores no repasse do ICS, tirando conquistas de uma lei de 1955, que foi ampliada em 1999. E eu vi uma postagem do vosso prefeito dizendo que ele jamais mexeria nessa lei, porque a lei era dele. Ele não faria isso de forma alguma. Está postado lá, ele falou isso. E agora ele muda totalmente seu posicionamento e retira direitos de pessoas, de servidores que estão enfermos. É muito sério. É desumano. Sem nenhuma conversação com o conselho administrativo, que poderia sim ter um respaldo, uma avaliação. E essa casa vota com a maior da tranquilidade, sem nenhuma discussão aqui nessa casa. Então, vereadores, eu venho aqui só lamentar. Os 9 vereadores perguntaram se a gente não vai desistir. Eu não vou desistir nunca de lutar pela população. Não vou desistir nunca de lutar por direitos e conquista de pessoas, da população. E os servidores e os sindicatos são pessoas também, que fazem parte de 1.800.000 pessoas aqui de cidade de Curitiba. E que precisamos ter esse cuidado. Mas isso não está sendo avaliado. Isso está trazendo descontentamento para os servidores públicos. Quem vai sofrer vai ser a ponta, vai ser a sociedade. Porque um servidor desestimulado, um servidor sendo maltratado por essa gestão, ele vai estar desestimulado a atender a população, a fazer o serviço com excelência. E isso não está sendo avaliado. A retirada do ressarcimento de medicamentos para doenças graves, vereadores. Não é para dor de cabeça, não. Não é para gripe. É para doenças como câncer, como a AIDS, como doenças em fase terminal. Ou seja, estão tirando o direito de sobrevida dos servidores. Sobrevida. Já tiraram os direitos que trazia a eles a sobrevivência. Agora estão tirando a sobrevida. O que mais vão tirar? O que esse prefeito vai trazer para essa casa? Por que estão criminalizando tantos servidores públicos, que os servidores que vão na ponta? Aí a gente vê vereador lá na unidade de saúde, lá na escola, trazendo isso, trazendo aquilo. Na verdade, o que os servidores precisam de valorização e de reconhecimento do seu trabalho.
E, neste momento, está sendo retirado através de uma lei que veio a essa casa em regime de urgência. E se vocês verem, eu acredito que todo vereador já viu a pauta de hoje, no último projeto, está priorizando o regime de urgência aqui nessa casa. Quando eu disse que o regime de urgência ia ser regra, e vai ser regra. E isso é absurdo, isso é abuso de poder. O prefeito está com abuso de poder, num sistema de monarquia. E aí a gente retira desses servidores e não quer que eles reclamem. Não tem que reclamar. Criminalizar os servidores, eu nunca vi uma gestão para criminalizar. E isso é um movimento quase que nacional. Resolveram achar que o problema financeiro da cidade é os servidores públicos. E essa mentira sendo dita com veemência está parecendo verdade. E a verdade está parecendo mentira. Então, isso é uma preocupação nossa. Faço aqui meu desagravo, lamento muito essa lei ser aprovada da forma que foi aprovada, sem nenhuma discussão com os servidores, mexendo na vida dos servidores enfermos. Não é só mexer na vida dos servidores, é mexer na vida dos servidores enfermos. Isso é muito sério. Isso é saúde pública sendo prejudicada com a tendência de privatização, e isso nos preocupa muito, da busca de um Estado menor para a cidade de Curitiba, para o nosso Estado, para o nosso país. Meu voto, votei com muita tranquilidade contra, e gostaria que todos os vereadores nos acompanhassem nesse debate que fizemos aqui exaustivamente, falamos aqui e trouxemos aqui embasamento para essa questão. Muito obrigada. Próximo, para justificar o voto, o vereador Pier. O regime de urgência nada mais é do que o expediente legal previsto no regimento. Nada mais é do que a legislação da casa nos permite fazer. Nenhum artigo aqui da casa foi ferido. Nenhum artigo aqui da casa foi suprimido. Tudo que nós estamos fazendo aqui está dentro de uma legalidade, dentro de uma moralidade. E é por isso que absolutamente ficamos tranquilos em votar esse processo, vereadora Noêmia Rocha, porque tudo aquilo que Vossa Excelência disse aqui, eu não concordo e lamento que Vossa Excelência não tenha formado um grupo suficiente no parlamento para derrubar o regime de urgência. A próxima vez, Vossa Excelência se articule melhor, faça e reúna alguns líderes, reúna uma bancada. Libera os 30 cargos na prefeitura. Tente, vereadora, querida vereadora Noêmia Rocha, tente fazer isso de uma melhor forma. Então nós votamos hoje de forma tranquila e serena, oportunidade que parabenizo a cada vereador dessa cidade por estar no caminho certo, lutando pelos servidores também, que é o mais importante nessa casa, para que eles tenham o ICS garantido. É isso que importa, o serviço garantido. As alíquotas que aumentaram de forma até mesmo irrisória. E eu queria aqui, pena que eu não tenho esse slide pronto aqui, mas eu queria mostrar para vocês, hoje, um servidor que tem 88 anos de idade, e ganha aproximadamente R$700 na prefeitura de Curitiba, ele paga hoje no ICS menos de 60. E isso, o mesmo plano numa Unimed, numa Clinipan, custaria 645. Esse tipo de dado, 645 reais. O salário do servidor, 700. Então, exatamente, eu não sei se eu tenho isso pronto aqui, uma pena que eu não preparei, mas ele é absolutamente transparente. Então, eu fico tranquilo em que pese a histeria e os griteiros, para dizer a Vossas Excelências que fizeram a coisa certa. E vereadora Noêmia, a Vossa Excelência, um breve recado. Una-se a uma bancada forte de oposição e aí derrube o regime de urgência. A democracia, onde existem 38 vereadores, os 38 votam como quiser. Se Vossa Excelência não teve a capacidade de articular,
eu lamento. Nós tivemos uma bancada unida e muito firme. Parabéns, vereadores e os servidores de Curitiba, que hoje recebem em dia, porque poderiam sim ter os seus salários atrasados, deveriam nos agradecer. Agradecer a esta casa por tudo aquilo que fazemos, ao contrário do Rio de Janeiro, onde hoje os servidores recebem de forma parcelada. E muita gente hoje, muitos servidores passando fome. Viva a democracia, vereadora Noêmia Rocha. Que o PMDB eleja 10 vereadores na próxima legislatura e Vossa Excelência não fique com este rancor em seu coração e possa articular melhor uma bancada mais unânime. E dizer também aos vereadores e parabenizar... Só peço um pouco de silêncio. Peço respeito aos professores. Peço respeito aos professores. E parabenizar, vereador Serginho, já estou encerrando, os vereadores da bancada evangélica, como Volmir, Osias, Ezequias, vereador também Oscalino do Povo. Vocês, representantes firmes aqui do Evangelho, e contribuíram muito para a nossa cidade, sem esquecer do nosso querido vereador Tiago Ferro. Um ótimo dia a todos. Próximo projeto da pauta é o número 4, iniciativa prefeito, votação para segundo turno. Projeto de lei ordinária, leis orçamentárias 13.8/2017, iniciativa prefeito. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$16 milhões destinados a atender despesa com aquisição de áreas de interesse do município. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.641, em 17 de novembro. Publicada a instrução para ser as emendas no Diário da Câmara 9.650, em 30 de novembro. E publicada a instrução para ser as emendas no Diário da Câmara 9.659, em 13 de dezembro de 2017. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, segundo turno. Segundo turno. Para discutir, em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereadora professora Josete, 15 minutos. Senhor presidente e demais presentes, só para reforçar o que nós já colocamos ontem em relação a esse projeto, ele autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 16 milhões, destinado a atender despesa com aquisição de áreas de interesse do município. Então, nós temos aqui um projeto que autoriza a abertura desse crédito para aquisição de 22 terrenos da URBS. Então, mais uma vez, nós detectamos uma contradição entre o discurso e a prática, né, do prefeito. Porque se fala tanto em ajuste fiscal, em busca de eficácia, então tivemos aí algumas ações no sentido de unificar algumas secretarias, que foi só no discurso, porque votamos um orçamento aqui onde eram inclusive nominadas as secretarias antigas, né? Secretaria do Trabalho, que a princípio deveria ser extinta e que estaria agora essa área sendo administrada pela FAS, e que na prática o orçamento não mostra isso, assim como outras secretarias. Então nós, mais uma vez, temos aqui, né, a prova cabal de que o ajuste fiscal é só na retirada de direitos dos servidores e é no momento de se aumentar impostos para a população. Então, aquisição de 22 terrenos para dar um fôlego para a URBS. E aqui, mais uma vez, ressaltamos
A URBS tem problemas há muito tempo. Infelizmente, nenhuma gestão enfrentou essa situação. Segundo algumas informações, há um déficit mensal de 2 milhões. Então, o que se faz aqui? Aprovamos um crédito adicional que talvez por 8 meses dê uma sobrevida para a URBS. Mas e depois? O que vai ser feito? O município vai injetar recursos mais uma vez na URBS? Nós precisamos sim, coragem para fazer uma reestruturação na URBS, para fazer um diagnóstico do que leva a esse déficit mensal. Já tivemos aqui antecipação do reajuste da tarifa em fevereiro, e esses recursos foram para o caixa da URBS, porque, claro, como todos sabem, o reajuste dos trabalhadores do sistema de transporte, ele se dá no mês de março. Então, essa antecipação não foi para garantir reajuste de trabalhadores, essa antecipação foi, sim, para injetar recursos no caixa da URBS. E até agora não vemos nenhuma ação no sentido de reestruturar a empresa, de estabelecer uma auditoria, sim, para se identificar quais são os problemas, quais são as dívidas que a URBS tem, e a partir disso poder se buscar alternativas que realmente tenham base para poder transformar essa empresa numa empresa que seja autossustentável e que tenha capacidade de cumprir com o seu papel social. Não estamos vendo isso. Temos a tarifa mais cara do Brasil hoje. Então, por isso, o nosso voto é contrário. Porque aqui nós estamos aprovando, né? Foi aprovado em primeiro turno. A gente sabe que a orientação vai ser para a base de apoio de aprovar mais uma vez em segundo turno, mas que não vai resolver o problema. Então, mais uma vez, estamos carreando recursos públicos do povo curitibano que paga impostos para garantir uma sobrevida para a URBS. Mas não estamos resolvendo o problema. Então, e reafirmo mais uma vez, um dos terrenos que está sendo adquirido é o terreno que hoje, né, corresponde ao estacionamento do MUMA. Então, gostaria de saber qual é a utilidade que esse terreno vai ter para o município de Curitiba. Então, por isso, nosso encaminhamento é pelo voto contrário a essa autorização de crédito. Continua a discussão. Vereador Bruno Pessutti. 15 minutos, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Essa lei orçamentária é importante, esses 16 milhões de reais, porque vai ajudar a sanar um dos problemas mais graves que a URBS tem no atual momento, que é a sua saúde financeira. Ao longo dos últimos anos, a Prefeitura de Curitiba vem aportando recursos em caixas. Eu lembro, pelo menos em uma ocasião, na gestão do Gustavo Fruit, que foram 7 milhões de reais aportados, salvo engano, ao caixa da URBS. E esse dinheiro simplesmente entrou no caixa para fazer o balanço fechar no zero, equilibrar o balanço contábil da empresa, porque havia um prejuízo. Então, um aumento do capital para que a empresa possa alavancar esses recursos no mercado financeiro, dessa forma quitar as suas dívidas. Dívidas essas que foram aumentando ano a ano em decorrência da desintegração do transporte coletivo e da queda do número de passageiros no sistema. Quando a URBS era administradora de toda a região metropolitana, dos 4 lotes, havia a retenção dos 4%, que a ela seria oferida, de um total aproximado de 1,2 bilhões de reais, que é o total montante do transporte coletivo de toda a região metropolitana. Quando há esse rompimento, há essa quebra da arrecadação por parte da região metropolitana, a URBS, então, passa a arrecadar apenas os 4% referente àquilo que é transporte municipal, reduzindo, então, de 1 bilhão e 200 para aproximadamente 900 milhões, um pouco menos. E com a decrescente
dos passageiros pagantes, cada vez mais a Urbs está arrecadando menos. Fica até meio interessante, cada vez mais a Urbs arrecada menos, mas é o que vem acontecendo. Tanto é que a empresa abriu um plano de demissão voluntária para fazer com que, ao longo dos próximos meses, aqueles funcionários que já teriam condições de se aposentar, mas que bravamente continuavam contribuindo com a empresa, através não só do seu trabalho, mas também de sua experiência, como há tantas pessoas que fizeram e criaram esse sistema de transporte que foi modelo por muitos anos, e eu digo foi porque não é mais modelo por muitos anos. Dessa forma, a empresa entrou em rota de quebra. E agora, com o PDV, com o plano de demissão voluntária, busca-se essa solução financeira. E a Prefeitura, de uma maneira bastante inteligente, ao meu ver, ao invés de aportar de novo, novamente, 16 milhões de reais para quitar essas dívidas referentes ao PDV, apenas somente em recursos financeiros, ela imobilizou através dos recursos. A Prefeitura, a Urbs tem esses terrenos, há anos ela vem tentando vender esses terrenos para o mercado, para a população curitibana, para quem assim for interessado, mas todas as licitações têm sido desertas. Na sequência, vereador. Boa parte, vereador. Então, todas as licitações têm sido desertas. Então, o problema continua dentro da Urbs. Aquela massa de terrenos, aquele volume enorme de terrenos, que está lá imobilizado, e a empresa com prejuízo. Primeira coisa que se tenta fazer é vender os imóveis, mas o mercado não quer comprá-los. E a Urbs precisa fazer a manutenção desses imóveis, pagar, eventualmente, taxas e impostos que tem sobre esses imóveis, e, além de ter o prejuízo, tem que pagar mais despesas e tem mais prejuízo por ser a dona daqueles imóveis. E a gente lembra a todos que a Urbs ela é 99,98% da Prefeitura de Curitiba. Então, a Prefeitura de Curitiba acerta ao disponibilizar esses recursos que ela, eventualmente, iria fazer de qualquer forma para sanear a empresa nesse momento difícil que passa, e faz a compra desses terrenos no valor de 16 milhões de reais, que poderão, inclusive, ao passar dos próximos anos, eventualmente numa permuta ou uma outra solução que venha a ser adotada, inclusive uma licitação, uma venda, ter um valor muito maior devido a alguma valorização que vai acontecer. E eu digo aqui daquele terreno localizado ao lado do estádio do Pinheirão, que há anos tem sido combatido pelos moradores ao redor. A vereadora Julieta Reis, que trabalha ali naquela região, conhece muito bem essa causa. Recentemente, ali, os moradores do Tarumã reclamavam porque uma das empresas teve dificuldade com uma das suas garagens e aquele terreno virou garagem de ônibus. O problema é que virou um transtorno muito grande por uma pavimentação naquela rua, a poeira e tudo, causou um barulho dos veículos saindo às 4 horas da manhã, os bravos motoristas e trabalhadores e cobradores do nosso sistema que acordam cedo para levar toda a população de Curitiba aos seus trabalhos. Eles saem 4 horas da manhã e tiravam o sono daquelas pessoas que moravam ali do lado. Então, agora, com esse terreno de posse da Prefeitura de Curitiba, poderão ser realizados eventos esportivos, poderão ser realizadas feiras gastronômicas, poderão ser realizadas feiras de adoção de animais, inúmeras, por exemplo, competições de crossfit, aqui cito um exemplo que dá para realizar ali, e, eventualmente, agora, com a valorização da área da região do Tarumã, do Bairro Alto, com a finalização da construção do shopping, Jockey Plaza, toda aquela área terá uma nova vida, terá uma nova urbanização. O próprio Destro, que é dono do estádio Pinheirão, tem ideias para fazer melhorias ou empreendimentos naquele espaço que hoje está abandonado, para que após o início das operações do shopping, toda aquela área sofra uma revitalização. Então, eventualmente, nós podemos até dizer que a Prefeitura poderá ter ganho de capital ao comprar esse terreno hoje. Mas justamente o que nós queremos dizer é que a Prefeitura acerta ao comprar os terrenos, ao invés de apenas repassar o dinheiro, porque o dinheiro ia ser repassado da mesma forma. Vereador Serginho do Posto, presidente, nós temos conversado sobre isso. Por exemplo, ao longo dos últimos anos, essa Câmara de Vereadores devolveu cerca de 200 milhões de reais do seu orçamento para a Prefeitura de Curitiba. E nós poderíamos ter utilizado uma parte desse recurso para fazer a aquisição, por exemplo, citando aqui um exemplo, do anexo 3, que já é utilizado pela Câmara dos Vereadores, mas que ainda é
um terreno da Prefeitura de Curitiba. Então, tudo aquilo que nós desejamos fazer de melhorias, ainda que seja um prédio tombado, reformas, etc., nós precisamos pedir a anuência da Prefeitura de Curitiba. Então, só para citar um exemplo, o dinheiro iria da mesma forma, mas, em contrapartida, nós teríamos aquilo que já é usufruto nosso ao nosso favor. Vereadora Noêmia Rocha, então, passo a parte a Vossa Excelência. Muito obrigado. Vereador, assim, Também peço uma parte. você tem informações que não estão nem no projeto. Isso é importante. A pergunta é, saudando essas dívidas da URBS, vai beneficiar a população em relação aos usuários? Qual que é a leitura da Vossa Excelência, considerando que nós fizemos aqui uma CPI do transporte, não seria também viável a Prefeitura avaliar os contratos, refazer, porque o déficit, pelo que consta, existe. Na nossa leitura, não vai resolver, e até porque tem algum planejamento para esses imóveis, se pensa em retorno à população, ou é só para trocar 6 por meia dúzia? Então, eu gostaria de saber, vereador, se Vossa Excelência não concordaria comigo em relação aos contratos que a gente poderia realmente rever, ao brilhante trabalho que a CPI fez na relatoria da Vossa Excelência, que fomos pessoalmente lá no Ministério Público, e que poderia ser revisto isso. E por que está se suspendendo as ações judiciais da URBS? Por que a Prefeitura está suspendendo essas ações? Então, como a gente não tem essa informação, Vossa Excelência deve ter e que pode nos trazer esclarecimento. Na sequência, vereador Jairo Marcelino. Obrigado, nobre vereador. É bom saber também que esses terrenos são de interesse do IPUC. É o IPUC que tem interesse nesses terrenos, que são 8 terrenos, ou 9. E também uma remanescente no terminal da SIC, onde, por isso, está sendo feita esta compra, que é para uso do município. Não será, assim, só uma aquisição por mera coincidência. E também dizer dos acordos que tinha as ações das empresas contra a URBS contra as empresas, e que foi feito um ajuste e as duas partes retiraram as questões. Por isso, a URBS, dentro deste ano 2018, quando chegar no final do ano, estará sanado todas as dívidas da URBS. Graças a esse projeto que Vossa Excelência disse, também dizer que esse recurso está sendo retirado do crédito fiscal da contribuição patronal dos servidores inativos, pensionistas e outros conforme legislação em vigor. Isso tudo só é possível acontecer isso hoje, sanear as dívidas da URBS, porque nós votamos o ajuste fiscal. Mas respondendo Vossa Excelência, a vereadora Noêmia, quando Vossa Excelência pergunta referente a qual que é o benefício que isso vai trazer ao usuário, eu te digo que ele não é direto, mas é indireto. A partir do momento que a URBS tem como obrigação a retenção, ou pelo menos a forma de receita da URBS é 4% de todo o recurso que entra no sistema de transporte coletivo, suspeita-se que ela não seja favorável à modicidade tarifária, visto que, a partir do momento que aumenta-se a tarifa, automaticamente, proporcionalmente a 4%, a URBS aumenta suas receitas. Então, entre aspas, ela poderia se dizer sócia gestora do transporte coletivo. Então, ela não busca a modicidade tarifária. Obviamente que a gente sabe que ela busca a modicidade tarifária, mas como sempre tem uma coceirinha dentro das últimas gestões que teve, toda vez que aumentava a tarifa, aumentava-se a receita, aumentava-se a disponibilidade orçamentária para a URBS. Em troca disso, foram dados aumentos e mais aumentos, benefícios e mais benefícios aos funcionários da URBS, porque havia disponibilidade orçamentária. Então, em nenhum momento, ao longo dos últimos 40 anos, desde que em 1972, salvo engano, a URBS foi criada com essa questão das 4%, houve uma justificativa para reduzir de 4 para 3,5%, de 4 para 3%. A Câmara Municipal de Curitiba, ao longo dos últimos anos, ela vem reduzindo sistematicamente a sua participação no orçamento do município, porque nós aqui fazemos o dever de casa, reduzimos o nosso orçamento e economizamos o nosso orçamento. A URBS, ao longo dos últimos anos, não fez isso. Ela, por ter sempre a disponibilidade orçamentária de 4%,
do que era disponível, ainda mais no sistema de região metropolitana, de 1,2 bilhões, ela sempre ia criando mais despesas e dando mais benefícios aos seus funcionários. Enquanto aqui dentro nós lutamos para que os nossos servidores possam ter vale alimentação, por exemplo, na URBS a briga é para reduzir de R$ 1.060 para R$ 745. Os servidores da URBS são contra. Eles não querem que o vale alimentação deles seja de R$ 1.000 para 745 a partir de um determinado salário. O que é isso? Foi uma época de pujança, de bonança que a empresa viveu ao longo dos últimos anos, que começou a passar por uma crise desde as manifestações de 2013. Isso tudo foi manifestado na CPI, nós falamos isso, e está tudo isso disponível para a Justiça. Nós, enquanto vereadores, temos o nosso poder de chegar até o Ministério Público e fazer a denúncia. Vossa Excelência foi parte da comissão e lembra que nós denunciamos todas as irregularidades que lá estavam. E tudo isso está no âmbito judicial para ser resolvido. Então, enquanto a Justiça não se pronunciar, o contrato que tem é esse, e nós temos que ir trabalhando em melhorias e denúncias daquilo que estiver errado, para que a população seja beneficiada. Obviamente que a senhora pergunta a respeito das ações judiciais. Ainda não temos a informação, a oposição, salvo engano, encabeçada pelo vereador Goura, fez um pedido de informações com mais de 23 perguntas, e nós 27 perguntas, e esperamos a resposta delas, não de todas, mas algumas poderão esclarecer o que foi acordado, porque ainda não é público esse fato. Mas como que poderíamos reduzir a tarifa da URBS, e até profetizo aqui, se um dia fosse prefeito, eu mudaria o sistema de remuneração da URBS, tornaria ela uma autarquia e faria com que esses 4% fossem aplicados em desconto na passagem. Era até uma proposta de campanha para o nosso candidato a prefeito, que ele falava isso na campanha, eu que havia alertado a ele dessa possibilidade, para que a gente pudesse reduzir a tarifa em 4% de imediato, transferindo toda a receita da URBS para a população de Curitiba através do orçamento municipal, que poderia absorver isso, e é possível absorver isso. Agora, quem paga para a URBS trabalhar é a dona de casa, que paga a passagem do ônibus, é o patrão que compra a passagem para os seus funcionários. É o isento que não paga a passagem e transfere para, muitas vezes, aquela pessoa que não tem outra condição de usar qualquer tipo de transporte, exceto o transporte coletivo. E não acho correto, não acho justo, não acho socialmente justo que as pessoas mais desfavorecidas da sociedade sejam elas obrigadas a pagar pela remuneração da empresa que é gestora do contrato do transporte coletivo da cidade. Então, dessa forma, eu peço o voto favorável ao projeto, porque ele vai ajudar a sanear as dívidas da URBS, e, eventualmente, nós podemos trabalhar sobre os futuros da URBS para os próximos capítulos. E aqui, antes de encerrar, eu quero parabenizar a gestão da URBS através do seu presidente Eugeni, que mostrou o que veio, já provocando bastantes alterações e bastantes resultados logo que assumiu. Então, parabéns ao Eugeni na presidência da URBS. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores registrem os seus votos. A orientação da oposição é o voto menos. Bom, diante disso, acho que orientação é o voto mais, né? Depois desse, por gentileza, votar mais. Vereadores, registrem seus votos. Está encerrada a votação. – 28 vereadores votaram, sendo que 22 com a expressão sim, 6 com a expressão não. O projeto está aprovado. Vereadora, justificar-se. Perfeito. Enquanto a vereadora professor Jete faz a justificativa, a vereadora Noêmia Rocha pode se dirigir à frente para fazer a entrega aos homenageados, fazer uma fotografia oficial da casa. Senhor presidente e demais presentes, só gostaria de justificar meu voto contrário apontando algumas coisas. Gostaria de ter acesso a essa documentação que prova que o problema da URBS está nos salários e nos direitos e benefícios dos seus trabalhadores. Sinceramente, eu gostaria que isso fosse provado para nós.
Essa é uma afirmação, mais uma vez, que joga o ônus das coisas que acontecem no município para os servidores, e, nesse caso, para os trabalhadores da URBS. Me parece que tudo que nós levantamos durante a questão da CPI, como não haver controle sobre o número de passagens, porque as empresas que prestam esse serviço não tinham nenhum mecanismo de fiscalização, então não se sabia exatamente quantas passagens de fato eram utilizadas durante o dia, ou quantos usuários utilizavam o sistema durante o dia. Me parece também que se esqueceu todos os procedimentos equivocados durante o edital e o processo de licitação, o edital com vários problemas. Me parece também que a falta de transparência da URBS, que por várias situações nós denunciamos aqui na casa, me parece que isso também não existe. Eu espero que o pedido de informações que a oposição protocolou seja de fato respondido, porque esse é um dos grandes problemas nessa casa também. Muitos dos questionamentos não são respondidos. E eu gostaria que essa preocupação com a transparência, com a efetividade, com uma gestão eficiente da URBS, nós tivéssemos também quando essa casa, ao invés de aprovar a comissão para acompanhamento de toda a situação no transporte coletivo, e é óbvio que isso envolve a URBS também, que essa comissão tivesse sido instalada nessa casa e pudesse estar, sim, acompanhando todos os desdobramentos da CPI. Porque, infelizmente, tudo aquilo que foi apontado e dirigido ao Ministério Público e a outros órgãos de fiscalização, pouco se viu em relação a resultados concretos. Então, por isso, não acho que comprar terrenos da URBS, que o município desembolsar 16 milhões, seja algo positivo e que, repito mais uma vez, vai resolver os problemas de gestão da URBS. Por isso, justifico mais uma vez a nossa posição contrária à aprovação desse projeto. Obrigado, vereadora Josete. Para justificar o voto, Felipe Braga Cortes. Bom, a gestão da URBS começou uma gestão, já não é a mesma. A gestão que se iniciou, que o presidente Andrigueto, diretor Araújo, etc., já não é mais a mesma. Mudou porque, pelo jeito, as coisas não estão andando bem na URBS e agora... Eu não sei a fala do vereador Bruno Pessutti, não sei se ele é líder do prefeito, vice-líder, mas ele defende abertamente a gestão, deve conhecer o novo presidente, eu não o conheço, mas não é com venda de 15 milhões de reais que vai se resolver esse problema da URBS que nós sabemos. Nós temos um problema na gestão do transporte público que é iminente, e vai ser breve, que é uma bomba relógio, da tarifa técnica. Essa tarifa técnica vai aumentar, e aí eu quero ver como é que vai fazer. Qual é o subsídio que vai vir do governo estadual, qual a forma que vai ser feita. Porque o que foi feita pela CPI, que o Bruno Pessutti levantou tão bem, e que nós pedimos, através desse pedido de informação, e se vocês forem ver, muito do que está escrito ali, o próprio ex-prefeito Gustavo Frutti colocou na rede social, são perguntas que têm que ser feitas e as respostas têm que vir. Não é essa história fácil de falar, que agora o presidente fez um PDV, que vai resolver. Para mim isso aí
É balela. O que existe, sim, são problemas sérios que a gente sabe que existe. A gestão, o presidente não aguentou acho que 6 meses lá e pediu para sair. Se muda, faz um acordo, do qual a gente não sabe os detalhes do acordo. São essas perguntas que foram feitas, como eu disse, por nós que assinamos e pelo ex-prefeito Gustavo Fruit, que tem moral, sim, de fazer os questionamentos. Porque assim foi, nesses 4 anos, uma luta grande relacionada aos problemas do transporte coletivo, principalmente com a queda de braço com o governo estadual e com o rompimento da região metropolitana, da tarifa única da região metropolitana, que nós sabemos muito bem o que foi. Jogada política para prejudicar o prefeito da época. Só isso. Foi feito de toda a forma que podia. E, para complementar, já que estamos falando de tarifa, tínhamos um decreto do ex-prefeito Gustavo Fruit que tratava das isenções do transporte. Essas isenções do transporte coletivo, o decreto previa isenção às pessoas com deficiência. As pessoas de baixa renda com deficiência intelectual, visual, auditiva. Sempre fazendo às pressas, sempre. Da maneira errada, porque não escuta, não ouve. O prefeito Rafael Greca faz um decreto do qual fica excluído, para fins de concessão de benefício e isenção tarifária, do que se trata esse decreto, o nível de deficiência intelectual leve. Simplesmente, as pessoas que tinham nível de deficiência intelectual leve iam ter um limite de 100 passagens mês, não acumulativo. Quer dizer, sem estudo, sem análise, sem consulta às pessoas que usam transporte, as escolas especiais, seus alunos. Aí faz errado, tem que fazer um decreto consertando o erro. E assim foi feito. Fez um decreto consertando o erro, porque faz na base sem estudo, sem nada. E claro, houve uma revolta muito grande dos setores. Das escolas, dos alunos, das mães dos alunos, enfim, de quem utiliza o transporte coletivo. Óbvio que pode ter gente que está utilizando de má fé, não só deficiente, mas como idoso também. A gente sabe disso. E tem que se ter um controle. Mas não dessa forma. Né? E aí o prefeito consertou a besteira que fez com o decreto do dia 12 de dezembro. Estabelecendo, vamos dizer que ele consertou em partes, porque agora tem uma comissão que vai fazer uma análise de colocar a possibilidade de mais de 100 passagens. Eu depois, no horário do PSD, eu vou explicar. Para justificar. Eu vou explicar o que foi feito na questão do decreto, que ele criou agora uma comissão para avaliação dessas 100 passagens. Obrigado. Continua, foi para justificativa de voto, continua em justificativa, vereador Pierre. Só para justificar, depois vocês puderem dar uma olhada quem eram os diretores da URBS ali, passem um relato, quem que estava de diretor da URBS nessa época, daí a gente vê também se é para começar a apelar, nós vamos começar a apelar aqui também. Vamos ver. Não tem problema. Quem eram os nomeados. Mas não pode só pôr. não falei nada. Absolutamente pode pôr. Se está assumindo golpe, eu só... Golpe não falei. Fale claro, não seja piada de prédio, Só perguntei. Vereador, perguntei. O vereador está na tribuna, está com a palavra. Não vou falar. Vamos só respeitar então, o vereador que está na tribuna. Com relação... Tem a palavra, vereador. Com relação ao decreto. Vamos dar só uma rápida explicada aqui. Todo mundo tem o direito de errar. É evidente que esse decreto foi um decreto mal elaborado. Ninguém aqui concordou com a limitação de passagem. E o decreto foi refeito. É absolutamente 12 horas que nós recebemos várias mensagens de mães com problemas sobre a limitação da passagem. Nós tomamos esse conhecimento, ligamos ao prefeito,
que na hora resolveu a questão da pessoa com deficiência. Então não há nenhum problema. O decreto, inclusive, hoje ou amanhã, vai ser revogado um segundo artigo, então já estou lhe antecipando esse dado, porque ainda consta a palavra limitação de 100, veja, 100 passagens. E essa comissão montada pelo Conselho da Pessoa com Deficiência, pela Denise Moraes, da Pessoa com Deficiência, que está há 30 anos na área. Esse conselho, essa análise, ela só será feita porque existiam algumas ONGs, algumas OCIPs, que mentiram quem era a pessoa com deficiência. Então, quando houve a mentira, não tem como você saber se a pessoa é pessoa com deficiência ou não. Por exemplo, todo mundo sabe que eu não tenho um braço. Aí, se eu tiver com o meu braço escondido aqui e quiser passar na catraca, quiser peitar o coitado do cobrador que não tem culpa nenhuma e dizer que tem carteira com deficiência, se ele me olhar, ele vai dizer: não, o senhor não tem, até que eu tenho que mostrar para ele a minha deficiência. Então é uma questão de racionalidade, não tem polêmica nenhuma. E mesmo assim, foi feito um cálculo, veja bem, mesmo assim foi feito um cálculo que dessas 1.250 pessoas que ultrapassaram as 100 passagens mês, que são 5, veja só, ultrapassaram. Quer dizer, você tem 100 passagens para você e para o teu acompanhante, ou seja, são 200 passagens. Colocaram o limitador que já vai ser retirado. E este conselho vai analisar qual é o tipo da deficiência. Nada mais do que isso. Então não há polêmica, tranquilidade. Final de ano, eu sei que o pessoal está nervoso. Esse joguinho da oposição de bater por bater, até vejo no semblante de alguns um cansaço. Serenidade, tranquilo, não há aqui nenhum tipo de rivalidade. Todos nós queremos o bem da cidade de Curitiba. Agora, é necessário que se esclareça o que de fato está acontecendo na questão do decreto. Como eu não uso muito meus 5 minutos, tenho esse poder de síntese, eu deixo aqui depois ao vereador Felipe que use seus 15 ou 10 minutos para que rebata também essa minha fala. Muito obrigado. Continua em justificativa de voto. Não tem mais inscritos. Passamos ao próximo projeto da pauta. Vereador Bruno Pessoa, de leitura, por gentileza. Projeto de Lei Ordinária 5.271/2017, iniciativa prefeito, dispõe sobre a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, Jari, e da outras providências. Publicada a apresentação Diário da Câmara 1546, e 28 de junho de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas Diário da Câmara 9659, em 13 de dezembro de 2017. A votação é global e simbólica, aprovação de maioria simples, redação para segundo turno. Redação para segundo turno, em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores, registrem seus votos. Presidente, enquanto a votação, poderia fazer um registro a Nesse cada? momento, após a votação, nós faremos uma fotografia com as convidadas, as princesas e rainhas. Estão presentes conosco. A convite do vereador Bruno Mauro Bobato, vereador Scalino, ok? Orientação, voto favorável. Enquanto já foi encaminhado, eu Ok. só podia fazer um registro? Por favor, agora com a palavra, vereador Mauro Bobato. Então, as meninas fizeram, foi um evento organizado no SEASA, Expo Flores, iniciativa do nosso antigo vereador e administrador regional, João do Suco. Então, estão aqui presentes a rainha da Expo Flores, a nossa querida Joyce Oliveira, ela que está com seu avô, Jair, a Ana Júlia, filha da Sandra, foi a nossa primeira princesa, e a segunda princesa, a Cauane Maiara, aqui está com a sua mãe também, a Edna, estão abrilhantando um pouco a Câmara, vieram prestigiar e conhecer um pouco do trabalho do Legislativo. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos a presença das misses e acolha a nossa saudação de toda a Câmara Municipal. Parabéns e sucesso para vocês. Está encerrada a votação. 27 vereadores votaram favoráveis, portanto, projeto aprovado em segundo turno. Nesse momento eu faço uma suspensão. Só um minutinho, por gentileza. Nós temos ainda uma emenda, precisamos votar, que é uma modificativa de iniciativa do Executivo. Emenda 3460. Houve uma falha, perdão. Okay, obrigado, Elcio. Nesse momento eu faço a suspensão da sessão por alguns minutos, só para fazermos o registro das missas.
Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Próximo projeto da pauta é o de número 5. 6. Perdão, número 6. Projeto de lei Número 6 da ordinária pauta. 5307/2017, de iniciativa do prefeito, dispõe sobre a criação do Comitê Municipal do Transporte Escolar no município de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.580, em 15 de agosto de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.659, em 13 de dezembro de 2017. A votação é global e simbólica. Aprovação de maioria simples. Redação para segundo turno. Em redação para segundo turno, em discussão, o projeto que acaba de ser lido. O informe à casa, senhor presidente. Vereadora, é porque nós estamos em discussão. É sobre o projeto? Na sequência, vereadora, já dou a palavra. Encerrada a discussão e votação. Vereadores, registrem seus votos. Com a palavra, a vereadora Noêmia. Eu só quero agradecer ao presidente pela favorável oportunidade também. e os demais vereadores de entregar o título de louvor à Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma instituição muito séria, e que a gente teve uma ação ali fora de jogar a bexiga, e dentro da bexiga tem um vale Bíblia e um versículo bíblico. Então, foi enviado para os ares e tomara que chegue nas pessoas certas. Muito obrigada, Perfeito. vereador, e todos os vereadores que acompanharam essa ação. Fica o registro, vereadora. Fica o registro. Também fazer o registro da presença do vereador, ex-presidente dessa casa, a vereadora Ailton Araújo, que esteve conosco no dia de hoje, e agradecer a equipe da Guarda Municipal, que eles estão hoje, ontem e hoje estiveram conosco, estão conosco, acompanhando essa sessão e dando um suporte na questão da segurança desta casa e do patrimônio desta casa. Encerrada a votação. 30 vereadores votaram favoráveis, o projeto está aprovado.